Fala aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui. Bom, hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, Carlinhos Rocha. Cara, tamo junto, obrigado por aceitar bater esse papo aqui comigo. Vamos falar um pouco de batera pra galera, tem um público bem bacana de bateristas aqui. E eu sempre falo que a galera que eu tô trazendo aqui pra bater um papo, eu não sei se é uma característica profissional ao longo do tempo que acontece, mas a galera é multitarefa. O cara toca, produz, se grava, grava os outros, grava todo mundo e a parada acontece. E você não é diferente disso e tem um super talento, não só como um guitarrista incrível que você é, mas um produtor também. Então, obrigado. qual que é o objetivo desse papo? Trazer um cara, entre aspas, de fora da batera, para dar uma dica geral pra galera e falar o que você pensa sobre a bateria, sobre a função da bateria. Teremos umas perguntas específicas, eu tô com a minha colinha aqui e eu quero que você fale o que você quiser à vontade. Se tiver que brigar com a galera, com os bateras, você vai fazer o que você tiver que fazer. Vou criar um monte de inimigo hoje, hein? Vocês estão ferrados, hein? É isso aí. Isso que a gente tá buscando aqui, um papo super sincero. E claro, antes de começar, de entrar nesse papo, eu quero saber um pouco mais da sua história. Legal. A gente tá aqui em Los Angeles, eu não sei quanto tempo você já tá aqui? Eu tô aqui há 5 anos e meio. 5 anos e meio em Los Angeles. Quero que você conte um pouquinho da sua história, por que você veio parar aqui, quais são esses objetivos seus que trouxeram para cá e qual que era a sua história lá no Brasil. Legal, cara. Beleza, gente? É o seguinte, primeiro, muito obrigado por me receber aqui. Eu sou um fãzaço do seu trampo e é uma honra para mim estar aqui conversando com você e tentar passar um pouquinho da minha experiência, o cadinho de experiência que eu tenho para a gente compartilhar e todos nós tentarmos crescer no mercado, né? Eu sou nascido numa cidadezinha no norte do Brasil chamada Belém e aí eu mudei para São Paulo mais ou menos na minha adolescência. Quando eu estava em Belém eu estudei num conservatório, um grande conservatório lá de música chamado Conservatório Carlos Gomes. Depois, quando eu mudei para São Paulo, eu estudei no Conservatório de Tatuí, numa das épocas mais maravilhosas da minha vida, e o conservatório naquela época ainda era referência de música e tal. Eu ouvi falar que as coisas têm mudado, não sei como tá, mas estudei lá. E desde pequeno eu tentei administrar a minha vida entre conhecer a música através dos estudos e das pesquisas e fazer aula e tudo mais, mas eu sempre achei que foi muito importante para mim o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de street credits, o crédito de rua, que é o quê? A experiência de tocar na noite e fazer isso, tocar múltiplos estilos e tentar fazer várias coisas diferentes, porque eu venho eu sou a terceira geração de músicos da minha família, desde o meu avô, tio-avô, tios, pai era cantor na igreja, tudo até agora. Então eu vi que o que faltava para minha família era adicionar os estudos, a informação acadêmica, porém, uma das coisas que era muito importante que eu sempre vi na noite, tocando com todos os tipos de músicos, foi que a informação acadêmica se caminhar lado a lado com a informação da rua, a experiência de tocar na noite, os problemas que só acontecem quando você está tocando, se eles caminharem juntos, eles te fazem um cara mais completo, na minha opinião. Então foi isso que eu fiz. Em algum ponto da minha vida eu estava trabalhando, estudando muito e eu consegui furar um nicho de músicos que trabalham com artistas e tudo mais. Aí eu comecei a tocar com vários artistas e por 3 anos antes de eu mudar para os Estados Unidos eu era produtor musical, músico e arranjador no SBT do programa do Silvio Santos e mais umas coisas lá. Então, financeiramente as coisas sempre tiveram muito bem no Brasil. Depois de um tempo, né? Tem claro. O período do perrengue e tal. Quando começou a andar bem, estava tudo dando muito certo. Só que eu sentia que eu queria mais. Eu sempre fui um cara que take a lot of risks. Arrisca muito. Sim. Eu sempre arrisquei muito e um dia eu falei, cara, eu fiz uma pesquisa por conta do tipo de música que eu gosto, por conta do tipo de música que eu gosto de produzir, de escrever, de tocar, de gravar. Eu descobri que Los Angeles seria o melhor lugar para mim. Pedi demissão de todos os lugares que eu trabalhava lá no Brasil e mudei para cá com aquela filosofia do burn the ships, né? Eu queimei todos
navios que eu tinha para trás, porque quando eu chegasse aqui, eu queria fazer isso aqui funcionar. Eu cheguei aqui, como a maioria de nós, foi terrível. Os primeiros meses você tem que se acostumar, tem que conhecer as pessoas, blá, blá, blá. Você não sabe nem como tirar uma habilitação do carro, Você tem não que pedir sabe ajuda pra todo nada. mundo. Você tem que pedir. Eu lembro que uma das tarefas para mim que foram bem interessantes foi o primeiro dia que eu fui colocar gasolina no carro, né? Porque a gente está acostumado que lá no Brasil todo mundo tem alguém que vai colocar gasolina. Aí Sim. você, porra, como é que eu faço isso, cara? Eu tiro isso. Então, todas essas coisinhas que você tem que se acostumar. Mas aí, depois de você furar essa parada de você ter as coisas do dia a dia meio que organizadas da rotina, você ainda tem que furar o mercado de música, né? E esse que é o mais difícil, porque Los Angeles, Nashville e Nova York são os polos da música dos Estados Unidos, né? Sim. Assim, se você pesquisar sim. um pouquinho, você vai ver, né? Tipo, Los Angeles é um overall da música pop, da música gospel, um pouquinho da música instrumental, mas a música instrumental mais caminhando para a música pop. Sim. Nashville vem muito pesado com o lance da música country, do pop country e da música CCM, que é o Christian Contemporary Music, né? Que eles fazem como ninguém lá. Inclusive, os melhores sons de instrumentos, na minha opinião, vêm de Nashville, que eles ainda têm esse lance old school de gravar a bateria. Orgânico, né? Nossa, é tirar som do sensacional. instrumento, pesquisar, né? E Nova York é o polo do jazz nos Estados Unidos, né? Você vai pra lá, você consegue ver todo mundo e tal. Mas eu sempre... Quando eu saí de Tatuí, eu saí pra tocar na noite e tal e tudo mais. E eu sempre fui um pouco relutante com... Eu tive muitas experiências interessantes em Tatuí. Você sabe como é, tem às vezes as escolas de música são bem polarizadas, né? Tem o pessoal que é 100% não, vamos estudar porque a música, a única coisa importante nisso é o som, é o som, é o som, Sim. é o som. E tem a galera que não liga muito pra isso, que fala, não, eu só quero pegar o meu degree. E tem gente que fica no meio, que era mais ou menos o meu caso. Eu queria estudar, eu queria ter o conhecimento, mas eu sempre entendi que pra eu ser bem sucedido nas coisas que eu queria fazer, eu tinha que tocar na noite, tinha que ter a experiência de tocar vários estilos diferentes, porque eu gostava. Passar pela experiência de coisas darem errado no palco, porque você fala, tem que me virar, tem que me virar, tem que me virar, porque tudo isso te dá uma casca, me deu uma casca muito forte, porque agora quando as coisas dão errado em shows grandes, shows de arena, você não se desespera, você fala, já passei por isso, eu já sei o que eu vou fazer. Simples. Então é mais ou menos isso, não sei se eu acho que eu falei pra caramba. Fora que tirar o som do instrumento também, né? É no palco que você vai entendendo a parte acústica, porque não é uma relação só de tocar em si, Não é é. entender a acústica de todo o ambiente, a coisa toda, né? Isso é uma das coisas mais importantes e é um dos problemas que eu tenho muito agora com música. Como diretor musical, eu contrato muita gente também. E muita gente são contratadas, por exemplo, uma gravadora me contrata para eu fazer direção musical. E eles falam, a gente já fez o casting da banda. Eu falei, beleza. Quando eu chego lá, o casting foi feito através muito do que as pessoas apresentam no vídeo, no Instagram e tudo mais. Só que a gente tinha uma expressão, não sei se usa em São Paulo, mas no norte do Brasil a gente chamava esse tipo de músico de laboratório. São os músicos que eles fazem as obras de arte mais maravilhosas sentados aqui, olhando para uma câmera. Mas quando chega na situação de tocar mesmo, que vai ter que se virar, às vezes não funciona. Então, eu sempre tentei achar esse balanço de eu tenho que estudar, eu quero conhecer, eu quero pesquisar, mas eu tenho que tocar também, porque tem um lance que eu só vou entender na música quando eu tocar com você. Quando a gente está tocando junto, que a gente está se olhando, porra, tem uma parada rolando aqui que é diferente. E se alguma coisa der errado com você, a minha mentalidade não é tipo, putz, e agora? É tipo, não, a gente se arruma agora. Exatamente. Então, pra mim sempre foi importante esses dois caminhos, saca? Sim, excelente. Cara, você já falou um monte de coisa importante, que é o cara conseguir praticar, vamos dizer assim, não seria praticar, seria fazer o som de fato com outras pessoas, mas buscar o máximo de músico que ele conseguir, fazer uma jam, fazer um som, né? Buscar a sonoridade, testar novas coisas, né? Exatamente, eu acho que isso é extremamente importante, cara, porque primeiro você
você tocando com várias pessoas diferentes, você consegue entender mais ou menos o que você gosta, porque uma das coisas que para mim é primordial é que na música não existe certo ou errado, bom ou ruim, o melhor ou o pior. Eu acho que tudo na música é questão de gosto. Tem o cara que funciona para o que você quer e tem o cara que não funciona para o que você quer. Quem é que vai decidir isso? A pessoa que está contratando. Se eu sou um cantor e eu tenho um cara que toca guitarra, você é um guitarrista super talentoso e técnico, e tem esse cara aqui que ele toca um pouco menos, um pouco menos tecnicamente, né, que eu tô falando assim, que ele se expressa tecnicamente com um pouco menos de fluência que você. Porém, ele tem algo a mais, por exemplo, o tom, ou a forma dele tocar, as poucas notas dele são as que eu preciso para o meu som, então não é que ele é melhor que você. No final das contas, ele vai ser o que eu preciso para o meu trabalho. Então é assim que eu vejo até as audições aqui nos Estados Unidos. Eu participei por algumas poucas audições fechadas, que são aquelas audições apenas para convidados, que eu olhei na sala e estavam todos os guitarristas mais famosos, baixistas, bateristas, e eu pensei comigo mesmo, é uma honra para mim só de estar aqui e já é uma vitória, porque todo mundo aqui já passou daquele threshold. Que ele pode tocar? Claro que ele pode. Todo mundo aqui é muito bom. Na verdade, eles só vão escolher quem é a pessoa apropriada para o trabalho, entendeu? Exatamente. E tem um outro ponto também, que além de encaixar melhor, às vezes, para um som, para um objetivo que você quer, tem um lance também que é meio intangível algumas coisas, né? Tem uma hora que, tipo, toca e você fala, é isso. E você não dá para explicar exatamente o que é, mas existe uma coisa intangível nessa questão, não tem também? Eu concordo 100%. Tem umas coisas que a música, ela... Eu vejo o estudo da música nada mais do que a gente tentando explicar o que a gente sente e colocar no papel o que a gente sente, porque tem algumas coisas que acontecem que você não consegue explicar, que estão ali, você fala, puta, isso aqui tem alguma coisa na forma que o Bruno toca caixa que é especial para mim, eu não consigo explicar. Exato. Eu não consigo entender, ou a forma que ele toca o hi-hat, tem algumas coisas que não são muito possíveis de explicar e não são necessárias de explicar, porque você pode falar, eu adoro a forma que ele toca bumbo assim, ou o som do bumbo, porque ele toca, e isso é muito particular, porque se você trocar o batera na mesma batera e ele tocar, aquela mágica foi embora. É louco isso. É muito louco, é muito louco. Então é um negócio muito particular, mas o que você está falando de tocar com muita gente é muito importante, muitas pessoas diferentes, é muito importante para você entender também as coisas que você gosta. E, na minha opinião, né? Sim. Tipo, você vai, eu gosto desse tipo de baixista, eu gosto desse tipo de guitarrista para tocar comigo, eu gosto desse tipo de tecladista. Ou eu não gosto de guitarra, eu não gosto de teclado, sabe? Você tocando com várias pessoas, você se acha, porque uma das coisas que faz a gente seguir mais rápido no caminho que a gente quer é entender o que você quer. Para você entender o que você quer, você tem que entender quem você é e as coisas que você gosta primeiro. Sim. E também o que você não gosta, o que você não quer. O que você não gosta e o que você não quer, exatamente. O que não necessariamente significa que aquilo é ruim, só significa que não é o seu gosto. É como comida, né? Todas as comidas, tem comidas maravilhosas que são famosas e tal, e você vai lá e você fala, não é a minha onda, sacou? Exato, e tá tudo certo, né? Agora tem uma característica sua que eu acho muito interessante, que me chama muita atenção, e é algo que eu busco sempre na minha carreira, no meu trabalho, no que eu gosto de ouvir, e também nas maiores referências que eu tenho, eu percebi que eles têm essa característica, que é o lance da versatilidade. Okay. Tem gente que não tem a versatilidade, e aí eu não estou colocando como uma característica ruim, é porque o cara não buscou isso. O cara é específico de uma parada e ele está muito bem com aquilo, o cara é excelente e está tudo bem. Não é disso que eu estou falando. Então, todo mundo está tudo bem, se o cara se dedica a um instrumento, está tudo certo. Mas você tem essa questão da versatilidade. Você é um cara que toca na igreja também, você é um cara que tocou na noite muito tempo, dirigiu o lance no SBT, que não tem nada a ver com isso, essa parada toda, você tem sua gig instrumental, que é o seu próprio projeto, que é, inclusive, excelente, vocês têm que dar uma olhada nisso aqui, é muito bom, uma parada funk, tipo, moderna, mas também vintage ao mesmo tempo, tem uma coisa ali, e tem uma parada legal que é do instrumental também, na hora que você vai colocar o seu input como o guitarrista da hora ali, tem uma parada que vai meio pro fusion também no seu som, e isso é muito legal, então me chamou a atenção. Então você tem esse lance da versatilidade.
Você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Tipo, é estrada, você buscou isso, você acabou de sair de uma turnê com o Rick Martin. Sim. Que é uma parada pop, tem um lance meio latino, meio pop, gigante nos Estados Unidos, na parte latina toda também. Quer dizer, é uma coisa totalmente mais pop, embora tenha o elemento latino que deixa muito mais complicado do que qualquer gig pop Muito mais. mainstream, né, por exemplo. Aham. Então, ou seja, tem esse fator versatilidade no seu som. Você buscou isso? Foi a vida que foi encaminhando umas paradas assim? Qual é que é o negócio? Ó, eu acho que foi meio que meio a meio, porque o que acontece é o seguinte, o lugar que eu nasci, Belém, é um lugar ali na divisa com vários países que têm uma diversidade musical maravilhosa. Então, eu cresci com uma parada dos ritmos meio caribenhos e tudo mais rolando, que era o zouk, cascó, merengue, todas essas paradas rolavam. E quando eu era pequeno, ainda era mais na rádio, rolava muito mais. Agora eu acho que não rola tanto, eu não vou a Belém faz muito tempo, mas tinha isso. E na minha casa, a minha família, ela sempre foi muito fã da música de Minas. Por exemplo, aquelas paradas do 14 Bis, uns lances do Toninho Horta, sabe? O Clube da Esquina, o Milton Nascimento e tudo mais, eles sempre adoraram tudo muito isso. E quando eu estava crescendo um pouquinho mais ou menos por volta dos 13, 14 anos, eu descobri a minha maior referência musical, que é o Djavan. O Djavan, para mim, o Djavan, e eu falo que o Djavan e o Stevie Wonder são as minhas bíblias musicais, assim, porque eles são os caras que se você escutar os primeiros discos do Djavan, os da década de 70, um disco, o primeiro que se eu não me engano é Voz e Violão, tem samba, mas tem forró, tem uma balada, tem não sei o quê, e tudo compilado, mas tudo parece com ele. Então eu venho dessa parada caribenha e tudo mais, que tem esse tipo de música, e aí eu sempre gostei da música de Minas, com a parada do Djavan, porém eu sempre fui muito fã da música americana, e eu não sabia descrever, porque quando a gente tá no Brasil, a gente descreve música americana e é esse overall de tudo, mas eu sempre entendi que eu gostava da música negra americana. Então eu fui sempre caminhando com isso. Quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a tocar um pouco de tudo. Eu toquei em bandas de sertanejo, de pagode, de axé. E uma das coisas que eu me orgulho de dizer sobre mim mesmo é que não importa o ritmo, eu sempre busquei aprender alguma coisa naquele ritmo que agregou em quem eu sou, agregou na pessoa que eu sou, no músico que eu sou e na minha forma de tocar. Então, eu sempre, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal. E tudo isso me ajudou a formar o músico que eu sou e a versatilidade para ouvir as coisas. E eu acho que isso foi um dos motivos de que eu consegui me aclimatar aqui nos Estados Unidos tão bem, porque quando eu mudei para cá, eu não falava para ninguém que eu era músico brasileiro. Eu só falava, não, eu sou guitarrista e eu quero tocar. Então eu não tenho nada contra o Brasil, eu amo a música brasileira e tudo mais, mas eu queria que as pessoas me vissem primeiro como músico, como guitarrista e baixista, e que o fato de ser brasileiro fosse um plus. Não a razão do que eles estão me contratando, exatamente, sacou? E eu acho que esse background de passar por todas essas praias e gostar das músicas, porque eu lembro quando eu estava no conservatório de música, eu tinha uns amigos, mas esse tipo de música, esse tipo de música, eu acho que isso é uma grande ignorância. Ouve porque você vai conseguir aprender alguma coisa naquele estilo, com certeza. 100%. Eu citei para eles um dos discos que eu adoro escutar, é um disco de axé da Daniela Mercury, que chama Feijão com Arroz ou Arroz com Feijão. É um dos dois. Esse disco, para mim, é uma obra-prima, sabe? A forma que eles arranjaram, os grooves, as composições, as guitarras, são todas maravilhosas. Isso não significa que... Isso quer dizer que eu gosto de toda a música de axé? Não. Eu gosto algumas coisas que eu gosto, mas, por exemplo, esse disco é um disco maravilhoso. Se a gente mudar para o outro lado, você fala samba e pagode. Pô, mas pagode... Tem um disco do Alexandre Pires que ele gravou depois do Só Pra Contrariar, muito mais tarde, que ele tinha uma banda
O Kiko Freitas tocava batera, Certo. saca? Eu acho que tinha o meu brother Juninho tocando violão. Eu não lembro muito quem era o resto da galera, mas se você ouvir aquilo, os arranjos, os acordes, tudo são maravilhosos. Pô, mas o Alexandre Pires é genial, né? É isso que eu tô falando. Todo ritmo você consegue pegar alguma coisa dali e falar, eu consigo acrescentar isso. Ou aprender algo que você não gosta. Não gosta, definitivamente não gosta disso, exato. saca? E tá tudo bem também. Eu acho que o segredo pra mim, eu sempre quis essa versatilidade, sempre focando que tem uma coisa que eu gosto mais de fazer, claro, Sim. porque senão você fica... Tem uma expressão americana pra isso que é o Master of None. É o cara que é mestre de nada. Ele faz tudo meia boca. Certo. Então eu sempre tive a minha área que eu foquei fazer, mas eu sempre gostei de aprender um pouquinho de tudo, porque aquilo me fez crescer como músico, como produtor, como arranjador, como diretor musical. Tudo isso me ajudou. Sim, massa. É isso aí, cara. Eu Respondi a pergunta bem? Pô, total. Justamente é o que eu penso em relação a... Eu nunca tive preconceito com música, cara. Tipo assim, eu sempre ouvi primeiro. Falei, peraí, deixa eu ouvir esse negócio. Eu tava até brincando, não sei se tá ligado, o forró que o pessoal tá, entre aspas, forró, o pessoal chama de piseiro, pisadinha, Ok. né? Uhum. Enfim, cara, tem muita coisa boa. Tem. Aí todo mundo fala, pô, mas as letras isso... Cara, calma, deixa eu ouvir o negócio e tirar o que eu posso tirar dali e é bom pra caramba e pronto, acabou. Então... Eu concordo com você, tem um lance nesse forró que eu já fui pro Nordeste várias vezes tocar lá e eu vi os caras de lá tocando batera, inclusive pessoas que não têm conhecimento acadêmico nenhum. E a forma que eles usam de sincopar as notas, quando eles... Saca? Parece muito o gospel shops daqui dos Estados Unidos. Totalmente. Tô brincando? Nem não. um pouco. Não é a E forma é o que de eu falo. sincopar. Então... E cabe no estilo. E cabe isso que no é o lance. estilo. Não é tipo assim, esse que é o lance que você tá falando. E justamente é o que me chamou a atenção, porque eu gosto bastante de gospel chops, aquela coisa toda. E quando você vai ouvir, você fala, o feel do negócio, assim, cabe, vamos embora, entendeu? Então você acaba estudando e praticando uma outra linguagem que eu vou aplicar aqui também, entendeu? Quando for fazer alguma coisa. E você sabe o que é um negócio muito interessante pra mim, que é o fato de que às vezes, a gente quando está estudando, a gente estuda uma virada e aí a gente tenta... Eu estou falando virada porque a gente está falando meio que de batera, né? Você estuda a virada, que é animal, gostei pra caramba. O que você vai fazer? Você vai tentar colocar aquela virada nos lugares que você consegue. O que eles fazem lá é o contrário. Eles aprendem um ritmo e eles vão usando a forma de sincopar as viradas para acrescentar na música que é dançante. Exato. Não o contrário, eles não tentam usar a música para mostrar a virada. Exatamente. Nova. E isso, para mim, tem que ser reconhecido como um passo muito adiante já. Porque eles estão usando aquilo com o propósito de enriquecer a música, não usando a música para enriquecer o ego deles e usar a virada nova que eles aprenderam. Tipo, agora é o meu momento da virada. Não é exatamente isso. Exato. É no meio do bolo todo que o cara... E até você vai ver os arranjos. De repente tem uns caras dobrando por causa de uma ideia que saiu até da linguagem do batera específico daquela gig. Muito. Isso é muito legal. Muito, muito. Então mostra a música acontecendo, igual você falou, independente de uma questão teórica, acadêmica. É a música de rua, né? Tipo assim, crescendo e se fazendo muito boa. Esse é um exemplo. É isso que acontece. Eu não sei se foi o Sivuca ou se foi o Hermeto que falou um negócio muito importante. Não me fala onde você estudou, não. Vamos tocar primeiro e depois a gente conversa. Excelente. Porque no final das contas... todo o seu degree, todo o seu background acadêmico, não importa nada se a nossa música não rolar. Exatamente. O Elon Musk, que é o dono do Tesla, que ele fala, eu não quero saber do seu degree, eu não quero saber onde você foi para a escola, eu quero saber o que você consegue fazer para acrescentar na minha empresa. Exato. Você entrega? Você beleza, entrega? acabou. Exatamente. Se você nunca foi para a escola de música nenhuma, você nunca fez nada, nenhum estudo acadêmico, mas se você aparecer aqui e o seu som colar comigo, eu vou te ligar toda hora. Acabou, é assim que funciona. Você vai perguntar pro cara, imagina, na hora da gig o cara fala, peraí, antes de tocar, onde você estudou? Exatamente. Eu nunca vi uma situação, na real, diversas gigs que eu já fiz, seja gravando, seja tocando, eu nunca vi a história de ninguém que perguntou, qual é o seu background? Exatamente, você nunca ouviu falar de ninguém que perdeu uma gig porque não estudou na Berklee. Imagina, é verdade. Não é? E eu não quero dizer nada que o sistema acadêmico é ruim, não. Eu acho que todo mundo tem que estudar, faz o que você... Pelo amor de Deus, estudem, sempre. Vamos estudar, gente. Vamos estudar, gente. Claro. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que a gente
na minha opinião, o estudo e a rua têm que andar juntos. Claro que, dependendo do que você quer fazer com música, se você quer seguir só o caminho acadêmico, às vezes você ficar na escola de música, virar um professor e é isso que você quer, tá tudo certo. Tudo pode na música, tudo pode. Se você quiser ser um músico de rua e tocar com um artista e fazer torneios, caramba, eu aconselho muito você ir pra rua e tocar, se colocar em situações de risco, porque você não vai querer ter que se virar com o fato de que a sua caixa furou no meio de uma turnê de arena de 70 mil pessoas pela primeira vez. Se você já passou por isso, você sabe o que fazer para se virar na hora lá rapidão. Você sabe os backups que você tem que ter na mão. Exatamente, tudo, porque tudo que você tinha que se ferrar, você já se ferrou. É por isso que, às vezes, os círculos de músicos que trabalham nas gigs grandes são sempre os mesmos. Porque eu sei que eu posso confiar no Bruno. Se eu chamei o Bruno, eu sei que se alguma coisa acontecer na batera dele, ele não vai vir pra mim e falar, meu, aconteceu isso. Ele vai se virar, o show vai acontecer e a gente vai consertar pro próximo, sacou? Porque em certos âmbitos não é problema seu. Porque você já tem todos os seus problemas para resolver como o músico instrumentista. Exatamente. Então, se eu não tiver experiência de resolver, de entregar o que você precisa, aí, tipo, imagina, tem que ficar resolvendo o problema de todo mundo. O ser produtor musical, diretor musical, me ajudou muito a ser um músico melhor, porque eu entendo que as pessoas te contratam não só pelo seu talento musical. De novo, se você está em Los Angeles, ser bom é só uma obrigação sua. Você tem que ser bom, senão você não vai. É o básico. Não é diferencial, é pré-requisito, sacou? Acima disso, você tem que ser uma pessoa fácil de lidar, porque se você for estar numa turnê, eu não quero estar numa turnê com uma pessoa que me dá trabalho. Você tem que ser fácil de lidar. Você tem que resolver problema, não trazer problema. Você tem que ser profissional, aprender as músicas, chegar no horário, chega com a roupa que for pedido, e é isso. Tudo isso é o que vai fazer a diferença. Fora tocar, a gente tem que tirar essa ideia da cabeça de, mas ele é bom, todo mundo é bom. Não tem essa, todo mundo é bom. Se você não conseguiu contratar o Brunão por conta do fato de que ele é bom pra caramba, ou ruim pra caramba, ou... Todo mundo é bom nessa cidade. Então, você vai ter que colocar mais coisas em cima do fato de que você é bom. E cada coisinha que você acrescentar, ajuda. É assim que eu vejo isso. É assim que eu contrato as pessoas que trabalham comigo. Eu falo, todos esses caras são bons, mas esse cara que é bom pra fazer turnê, esse cara que é bom pra tocar bar, esse cara que é bom pra tocar na igreja, saca? Sim, então tem tudo isso. Tá muito bom. Então, já fizemos esse papo que é excelente. Agora vamos fazer umas perguntinhas aqui, para ver se a gente acrescenta. Tem algumas perguntas que são muito parecidas, mas às vezes a questão semântica pode ajudar a trazer mais ideias. Por isso que eu repeti aqui a ideia. O cara falou semântico, meu irmão. Eu chamei, né? Galera tá muito chique. A gente falou tanto de rua, falei, deixa eu trazer um pouco o Pasquale, né? Deixa eu usar o Pasquale aqui. Deixa eu usar o meu Pasquale aqui. Foi tão pesado que eu estralei o meu pescoço e eu acho que o microfone pegou. Tomara que pegou, hein? Bom, se pegou, eu vou deixar em preto e branco pra vocês ouvirem. Vamos fazer um loop disso. Crack, a gente faz uma música. E, inclusive, você pode ir no quiroprata, né? Se tiver meio complicado aí. Mas, vamos lá. Seguinte. Papo sobre batera. O que você espera de um baterista? Como a gente já falou muito sobre tudo um pouquinho, eu vou ser específico sobre a minha preferência. Os bateras que me enchem os olhos e que são os que eu prefiro trabalhar com eles são os bateras que visualizam a batera não apenas como um sistema rítmico, eles visualizam a batera como composição. São as minhas coisas favoritas. O batera que ouve a música e ele compõe a batera, ele não só toca o aspecto rítmico da batera. Por isso que os meus 3 super-heroes da batera são não nessa ordem, depende da gig. O Brian Blade, porque o Brian Blade ele pode estar em qualquer gig, ele vai roubar a cena de qualquer gig. Nossa, o Brian Blade, o Vini Colaiuta... É que o Vini não sei se você pode citar. O Vini não adianta citar, não cola mais citar o Vini. Não conta citar o Vini, exatamente. O Vini deixa ele lá pra todo mundo. E aí o Vini não dá, cara, o Vini não dá.
Uma das músicas favoritas, quando a gente tá falando de composição, assim, porra, eu tô estendendo a pergunta, né, pra caramba a Cara, resposta, aqui desculpa. é livre, papo livre. O lance, aquela música Seven Days do Sting, que toca aquele groove, ele faz aquele groove, isso que é lindo na composição da bateria dele, ele faz aquele groove soar natural, você não ouve que é um compasso composto daquele jeito, saca? Soa tão gostoso e natural pra você, e ele compõe a bateria em cima do que o Sting tá tocando e aquela guitarra tá tocando também, então é sensacional. Aquilo ali é uma obra de arte. É uma assim, obra de arte, cara, né? é uma masterpiece, a forma que ele tocou aquela bateria é sensacional. Então o Vini, o Brian Blade e eu adoro o Steve Jordan, porque ele consegue o lance, ele para mim dos três, ele é o cara que usa menos aspectos técnicos, porém ele tem a melhor music producer mindset, saca? E ele usa, a bateria dele costuma ser minimalista, mas você não sente falta de nada. Você ouve e fala, é só isso que eu preciso. Sim. Jesus do céu, aquele álbum do John Mayer, o Continuum, aquele é um dos meus álbuns favoritos e foi o Steve Jordan que produziu aquele álbum. Se você ouvir o som de bateria daquele álbum, tem pouquíssima coisa, mas a bateria é linda. Então, é o que precisa. Então, respondendo a sua pergunta de novo, só queria explicar por que isso. Eu acho que eu busco no baterista, tendo em vista que a gente está falando de baterias excelentes como você, composição. Eu gosto do batera que compõe a bateria, não só toca o groove. Certo, ótimo. Então vamos lá, você já falou bastante sobre isso, mas vamos lá. Qual a importância da bateria na música? Se a gente for falar de música pop hoje, a bateria é a segunda coisa mais importante. Se você for ouvir as mixes das músicas que estão rolando hoje, é voz, bateria e todo o resto. Dito isso, a gente está falando mais das coisas que as pessoas estão programando e tudo mais. Então, eu fico até meio triste porque eu sou um cara meio romântico sobre música, especialmente sobre bateria. Se for no meu estúdio, você sabe que eu adoro caixa, eu adoro som de bateria, eu adoro. Então, uma Guitar Center, né? O cara tem uma Guitar Center ali do outro lado. Vamos chamar de centro da guitarra, porque a gente tá falando com a galera do Brasil, né? O centro da guitarra, centrinho da guitarra. Cara, eu posso falar por mim, nas minhas produções, a bateria é mais do que fundamental, porque quando eu escrevo as minhas músicas, por exemplo, do meu show de música instrumental, eu costumo escrever da perspectiva do baterista e da metaleira tocando juntos. Então eu sempre crio o groove de batera e o groove de horns primeiro, e depois eu crio tudo ao redor deles, porque eu trato o horns na minha banda como se fossem os cantores, e a batera é aquele sistema de pulsação. Quando a gente está falando de música pop americana, a batera nas músicas de rádio ela não está muito evidente mais faz um tempo. Porém, a coisa que eu gosto daqui é o seguinte, quando o show muda para um show live, eles precisam de um cara extremamente articulado para tocar aquele show. Então, a batera ainda é a coisa mais importante na música depois do cantor. Se você não tiver o batera ou o driver da parada, se você não tiver um bom driver, não importa quem tá atrás, vai todo mundo pro chão. Vai todo mundo pro chão, isso é ótimo. Você vê nem precisa, eu sou baterista, não preciso falar nada disso. Ele falou tudo. A gente aqui é o mais importante da música aqui, ó, tamo junto. Não, meu irmão, não vão mentir não, é o seguinte, eu tô sendo pago pra falar isso aqui que tá rolando. Pô, tu vai ter que dar uns dólares lá pro cara, vai ser complicado. Exatamente. Né? Mas a gente tá falando com o Brasil, então eu vou pagar em real. Vai pagar, puta. Cara, mas ó, seguinte, você falou um negócio interessante aqui, que nos Estados Unidos tem uma característica do artista pop, eu falo no geral, pelo menos uma tradição que se mantém ainda, pode ter diminuído um pouco, mas sempre tem um batera que é uma aberração. Sim. Porque não tem muito baterista americano que é uma aberração tocando, né? Certo. Mas sempre tem essa questão de, no estúdio, você tem aquilo ali, que é o cinema, né? É o Hollywood pra vender ali e tal, legal. Mas ao vivo rolam uns arranjos que você fala assim, o que tá acontecendo aqui? Tipo, o batera, ele pode, de fato, ter uma liberdade. Óbvio, eu tô falando de um padrão bem musical, né? Não tô falando de loucura, tô falando de um padrão musical. Ele tem a liberdade de realmente preencher os espaços com uma liberdade, assim, porque o pessoal, obviamente, já confia que vai ser bom,
Isso é louco, né? Da música americana também, né? Isso é muito louco, mas é importante, na minha opinião, de frisar uma das coisas que você falou bem rápido aí. Trabalhando a partir de um nível X, porque uma das coisas que eu, eu tenho me frustrado muito estando aqui é o seguinte: eu sempre adorei a música gospel e eu sempre quis tocar na igreja. Hoje em dia eu sou baixista e diretor musical de uma das maiores igrejas gospel de Compton, que é o bairro negro aqui dos Estados Unidos, Sim. o bairro do Snoop Dogg, da rapaziada toda. Onde o bicho pega. É onde o bicho pega. Então eu sou diretor musical de uma das maiores igrejas gospel lá. Então eu toquei com a maioria desses bateras gospel aqui de Los Angeles. E depois que você passa um tempo aqui, você consegue entender que 85% deles são todos os mesmos, sonoricamente falando. Você ouve e você fala, ah, isso aí eu já ouvi, isso aqui eu já ouvi, isso aqui eu já ouvi, isso aqui eu já ouvi. Putz. E chegou um ponto que eu estava cansado, e aí eu comecei a pesquisar e entender que tem bateras de gospel e tem os bateras que usam aquilo num cenário de guerra sensacional. E são esses bateras que trazem essa liberdade de tocar que você está falando. Para esses bateras, eles abrem e falam, faz a sua parada aí. É muito importante frisar também que a música pop americana hoje em dia, a cozinha de base, guitarra, não guitarra, mas teclado, baixo e bateria, normalmente são baseados na igreja. Esses caras têm muito da música gospel tocando Sim. lá. Por isso também que eu sempre quis tocar para poder entender, porque é uma mentalidade. Se você tem que estar aqui e tocar aqui para entender. Você tem que estar lá na igreja, ver o pastor tocando, tentar, que é uma parada de film scoring completamente quando você está tocando na igreja. E eu aprendi muito na igreja. Dito isso, depois que você está lá, você consegue entender que tem bateras e bateras. Por isso que eu acho que eu citei os meus 3 bateras favoritos, né? Mas agora, trabalhando com música pop, caras que tocam para todo mundo, os meus 2 bateras favoritos são o Brian Fraser Moore Sim. e o Stanley Rodolph. Sim, que são mais chão também, né? Eles são muito chão, porém, na hora que eles fazem a lance do gospel, você fala, ah, que coisa maravilhosa. Exatamente. Eles fazem e você ouve e você fala, é isso que eu estava precisando. O Brian Fraser Moore, inclusive, ele é uma das bíblias de tocar pop music. Ele é o batera do Adam Blackstone, que é o maior diretor musical da atualidade, faz o Super Bowl, faz tudo e tal. E o Stanley é só o batera do Stevie Wonder. Aí já não precisa, né? Acho que já vamos Ele embora. O Stanley, inclusive, ele é o favorito de todos os bateras aqui em Los Angeles. Cara, ele é assim. incrível. Ele é incrível. E eu, alguns anos atrás, eu peguei a gig da Christina Aguilera, e o Stanley é o que tocava antes de entrar a banda nova. E o batera da banda nova é um cara que chama James Muggs Agnew, que tocava pro Babyface, pro Kendrick Lamar. Puta experiência. E o Stanley veio pra falar com a gente, e a gente conversou lá e tal, puta brother. E ele sentou na batera pra tocar, e você consegue entender o mindset do cara. Ele toca a batera cantando, e de novo a gente vai pra parada da composição que eu tô te falando. Ele compõe a batera. Quando o cantor tá falando um A, ele sabe que o A tá vindo, ele toca aquele A. Sabe essas coisinhas? Sim, sim. Então, tem esse tipo de cara criou o precedente para o baterista ter mais liberdade na música pop para tocar. Porém, algumas vezes em algumas dessas gigs pops que tem os diretores musicais mais novos, virou meio que bagunça. Por isso que eu gostei que você falou, respeitando... Sim, a gente está falando de... Exatamente. Não, tá falando, não é pra... Eu não quero usar o termo qualquer um, porque fica meio pejorativo. Claro. Mas não é pra tudo. É Vamos- pra um nível... Vamos falar que nem todo mundo consegue fazer com musicalidade a parada de inserir os Sim. shops e preencher os espaços. Exatamente. Mas você está completamente certo. A música pop hoje em dia é bastante disso. A gente cria a música no estúdio para ser uma música bem apertadinha e tudo mais, porque é fácil para a galera Assimilar. assimilar, e tal. Sim. exatamente. No Exato. rádio e tudo mais, blá blá blá. Mas quando chega no show, os arranjos, os acordes, as passagens, as viradas, aí a gente tenta ser mais criativo e costumamos trabalhar com bateras que têm não só a técnica e a capacidade de fazer aquilo, mas ele tem o bom gosto de colocar na hora especial também. Exatamente. É a parada do show, né? Também, assim, né? show. É encarar, tipo, estúdio é estúdio, live é live, show. Live é pá. live, show é show. Exatamente. Isso é porque legal. na hora de tocar o show, é um show. E o batera é o cara que dita a dinâmica do show inteiro, né? Sim. Batera e depois o baixo. Eles dois são os que ditam a dinâmica do show inteiro. Eu não disse nada, ele que disse. Bom, vamos lá. Ó.
Bom, a gente já falou bastante, mas eu disse. Pergunta teoricamente redundante, mas vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Qual a função da bateria na música? E quando eu digo função aqui, talvez eu tô querendo buscar a parte mais primitiva do ritmo em si. Aí não tô falando da parte mais lapidada da musicalidade e tal. A parte primitiva do ritmo associado à batera. Qual é essa função? Você tem alguma coisa para acrescentar aí pra gente nessa pergunta? Eu tenho. De novo, na minha opinião, depende qual o propósito da música que a gente está fazendo, né? Eu acho que na maioria das músicas que eu trabalho, eu faço muita música com o propósito de ser música mainstream. Eu sempre procuro ter um cuidado para não me prostituir tanto, saca? Então, eu sempre tento ser orgânico com a criação, mas simples ao mesmo tempo e tudo mais. Mas a batera tem para mim o papel de, junto com a composição, como a gente já conversou, do batera que compõe tudo, é o cara que vai ditar, como produtor, o excitement, a parada que deixa a música excitada com os climas que tem tanta importância quanto o excitement, sabe? A habilidade, uma das coisas que teve um vídeo seu que eu tava olhando que é maravilhoso, que o Israel comentou. Você lembra? Sim, Aquele vídeo é maravilhoso, mas você consegue entender, por exemplo, que você toca e você não é, como baterista, você não é só uma peça naquela composição. Você está sendo o cara que está puxando todo mundo e você está trazendo todo mundo com você. E aí você tem que ter uns músicos muito legais tocando com você para entender, ele está puxando isso, ele está fazendo isso. E eu acho que isso que é o primordial nessa conversa inteira. Eu não sei se eu respondi muito bem a acho que sua respondeu. pergunta. Você falou o que você acha de função. O cara que, basicamente, em termos de ritmo, de chão, a gente está falando de fundamento, de carregar nas costas e tal. Isso. Sim. Por isso que os bateras que trabalham comigo, eles costumam ser pessoas muito responsáveis, porque você toca normalmente como você é, né? Você toca quem você é. O músico de alma é assim. Então, eu preciso que o batera seja um cara técnico que sinta liberdade, mas ele tem que entender que ele está ditando tudo. A parada está na mão dele. A parada tá na mão dele. O meu show é meu show, minhas composições. Mas o batera é o cara que tá puxando tudo. Ele é que tá fazendo a galera dançar, ou ele que tá criando o clima pra galera ficar mais introspectiva e tudo isso. Tá aí. A gente não precisa nem falar mais, né? Bom, ó, já caminhando pro final, você já deu um monte de conselho. Bicho. Temos duas perguntas aqui, ó, no final, que você já respondeu, mas eu quero ver se a gente puxa mais alguma coisa. Qual conselho musical você daria para um batera? E você pode estender para mais. Se você quiser não só ficar no musical, você pode... O melhor conselho que eu vou dar é o conselho que alguém me deu um dia e eu vou repassar. E eu vou dar os créditos para a pessoa também. Em algum ponto na minha carreira, eu estava fazendo bom dinheiro e eu estava tocando com muita gente, mas eu não estava muito feliz. Eu sentei com um grande amigo meu no Brasil, que ele é tecladista, produtor musical, sensacional, um grande amigo meu, chama Bruno Alves. Pô, Bruno? É. Pô, Bruno é... Bruninho é um... Sim, gravou comigo o disco do Felipe Andreoli. Do Andreoli, né? Sim. Então, o Bruno gênio, né? É um grande amigo meu. E eu sentei com o Bruno um dia, a gente foi tomar um café. Eu falei, Bruno, vamos tomar um café. A gente sentou para tomar um café. E eu falei, Brunão, porra, cara, eu tô meio que num impasse assim, assado. E o Bruno sempre foi um cara muito inteligente, extremamente inteligente. Eu falei, eu não sei para onde, o que eu faço com a minha carreira, blá, 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 blá. Ele falou, mano, é o seguinte, olha para mim aqui, o que você quer ser? Aí eu fui responder do alto da minha ignorância, e ele falou, peraí, não responde não. Não fala guitarrista, músico, produtor, porque você já é todas essas coisas. Fala para mim o que você quer ser. E eu não consegui responder aquela pergunta para ele. Então, o meu melhor conselho é tentar definir na sua cabeça o que você quer ser momentaneamente, porque o que você quer ser hoje é diferente do que você quer ser amanhã. Exato. O curso da sua vida vai mudando e te levando para você se adaptar. Os sonhos mudam. Os sonhos mudam, mudando. Principalmente os sonhos mudam. Mas se você conseguir se responder isso, você vai conseguir responder, vamos falar aí, 70%, 80% das perguntas que você tem para você quanto músico lá. Tipo,
Outra coisa que aconteceu na minha vida que mudou muito a minha vida foi, eu estava um dia em casa estudando guitarra e um grande amigo meu apareceu e falou, e é amigo e irmão, então ele não falou nada de forma para me prejudicar, eu sei que foi uma forma bonita que ele tentou falar. Ele falou para mim, mano, eu posso te dar um conselho? Seguinte, eu vejo você estudando todo dia, você é muito estudioso, blá, 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 blá. Eu sou mais velho que você, então eu vou te falar uma coisa. Tem coisas que você toca que não são as coisas que eu mais gosto que você faz, e você continua estudando para aprimorar essas coisas, porque você sabe que você tem uma deficiência ali e você tem que estudar mais. E tem umas coisas que você faz que quando você toca é maravilhoso e tudo mais. Blá, blá, blá. Se eu fosse você, eu investiria mais tempo nas coisas que você faz bem e gosta, porque as coisas que você não faz bem e gosta mais ou menos, você vai investir muito tempo e o máximo que vai acontecer com você é você ser normal como todo mundo naquilo. Sim. Porém, se você pegar a coisa que você gosta e você já faz bem e investir tudo naquilo, você consegue ser excepcional naquela coisa. Exato. Então eu acho que o meu conselho seria um mix desses dois conselhos. Descobrir o que você é e quem você quer, porque vai te levar na direção que você está pretendendo. E uma vez que você tem aquela direção traçada, foca nas coisas que você gosta de fazer e que você tem mais facilidade de fazer, porque aquelas coisas você pode ser excepcional naquelas coisas. São acho que os dois conselhos que eu daria. Pô, excelente. 2 em 1. Cara, isso é muito bom, porque pegando também uma ideia, vai chegar algum ponto na carreira, seja até no conceito de idade, por exemplo, de tanto tempo no instrumento, porque vamos dizer, as questões técnicas, a gente já está falando no momento que as questões técnicas têm que estar resolvidas. Isso. Óbvio, né? Tipo, a gente está partindo desse, igual falando do negócio do musical lá, do batera, poder fazer preencher os espaços. Exatamente. Então a gente já está partindo de um ponto que aquela coisa de início, de iniciante, de ter que ter habilidade em si, técnica, a gente já superou esse ponto. A gente está falando de musicalidade, vocabulário, etc. Então aí eu acho que cabe bastante o que você disse, né? Porque eu vi uma vez o Steve Vai falando isso também. Tem uma entrevista muito legal dele, que ele tá falando assim, bom, todo mundo tem suas limitações, seus pontos fortes, ele falou assim, eu não tenho mais uma, tipo assim, é que parece que você fala, pô, a vida é curta, não é isso, mas, pô, tem um momento da sua carreira, da sua inteligência, que realmente você tem que focar no que você mais tem a predisposição de tudo que você já fez, cai naquele ponto, vai embora nisso, né? Isso, eu tenho um negócio que eu falo. Eu dou muito pouca aula porque eu sou um cara que me irrita muito fácil. Então eu dou aula para quem gosta de estudar. Eu não tenho muita paciência para quem... E eu não tenho muito tempo também, então eu dou aula para poucos amigos que me pediram como favor e eu dou aula para eles. Então uma coisa que eu falo que eu tenho como bíblia para mim. Estuda, estuda, estuda muito. Porém, você tem que estudar bastante apenas para ter acessórios suficientes para realizar a tarefa que você quer, para tocar a música que você quer e para você expressar o que você precisa expressar. Se você não gosta, não precisa e não quer tocar, por exemplo, música africana, por que você vai perder tempo estudando aquilo? Sim. Entendeu? E eu não estou falando de pesquisar, assim, pesquisar e ouvir tudo é sempre fundamental, porém, ir a fundo é mais para você aprimorar quem você é. E aí volta naquela primeira pergunta, definir o que você quer para você mesmo. Ah, eu quero ser batera da orquestra sinfônica ou filarmônica, blá, 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 blá. Aí você é necessário um specific skill set, né? Um set de habilidades diferentes. Se você quer ser o batera do Stevie Wonder, você tem que ter um set de habilidades completamente diferentes do batera de música clássica. Exatamente. Então, pesquisar tudo isso, o quanto antes você conseguir se conhecer para poder investir naquilo, melhor. Só que é uma faca de 2 legumes, né? Porque para você se conhecer, você tem que experimentar um monte de coisa. Sim. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, eu acho que o começo da caminhada, como você falou, a gente está falando a partir de um nível já. O começo da caminhada é você experimentar, se conhecer dentro do que você gosta, blá, blá. Chegou naquele nível, tecnicamente você está bem confortável, você já sabe o que você gosta, aí é focar no que você gosta e na sua missão. Exato. E sempre com uma exploração de estilos, né? Que é igual você disse. Sempre. Você não vai
a fundo, mas você passa numa superfície para entender o que está acontecendo, porque você vai ter uma experiência técnica e musical que a absorção daquela linguagem, não ela completa, mas pelo menos uma parte que você precisa para alguns trabalhos, vai estar muito mais fácil. E com certeza vai te ensinar alguma sempre coisa. vai ensinar. Não seja cabeça fechada. Ouve um pouquinho de tudo, cara. Ouve um pouquinho de tudo. Porque e isso funciona para tudo na vida, né? A gente tem, no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem sistemas políticos polarizados, né? Tem a galera da esquerda e tem a galera da direita. E se eles dois se ouvissem, eles conseguiriam entender que tá todo mundo, todos são a mesma pessoa, só que em opostos diferentes. Então, ouvir funciona para tudo na vida. Ouvir estilos diferentes, ouvir os seus companheiros de banda quando você tá tocando, ouvir todo mundo, pelo amor de Deus. O batera é o que mais, tipo assim, ele é obrigado a ouvir. Exatamente. Quando eu falo que o batera é o driver da parada, não é que você vai sair correndo na frente e todo mundo sai atrás, não. Né? Não. Você é o que tem o controle de tudo na mão, porém, ouvir tudo é o segredo da história, né? Pô, você fez uma analogia ótima aqui, ó. Você tá no carro dirigindo, sou o batera. Pô, você tá com a bexiga estourando. Pô, tem que dar uma paradinha pro cara aliviar a necessidade. Dá uma paradinha, cara, não. É isso aí, ó, na gig o batera tá lá dirigindo, mas ó, uma hora tem que... Não dá, é o seguinte, ninguém consegue dar soco no saco de treinar, eu não sei como é que fala em português. Saco de pancada. O saco de pancada. Sei lá. A 100 por hora o tempo inteiro. Tem a hora de respirar, tem a hora de Sim. puxar pra trás, tem tudo isso, né? 100 metros e maratona, né? A gente tá sempre na música, é os 100 metros e a maratona. Mano, ouvir um pouquinho de tudo vai te ajudar tanto em tantas coisas. Especialmente tentar ouvir um pouquinho das coisas que você não gosta. E tenta entender por que você não gosta. Saca? Isso é bom também, que eu falei, ver o que você não curte, o que você não quer e por quê, isso é muito bom. Por que você não gosta daquilo? Saca? Eu sempre tive alguns problemas com alguns estilos, porque eu nunca sentei pra ouvir quando eu era mais novo. E aí quando eu sentei pra ouvir, eu falei, nossa, isso aqui é sensacional. Isso aqui é coisa mais linda, saca? Sim. Eu acho que isso é muito bom porque revela um pouco mais da maturidade. Quando o cara tem a consciência de falar, não, eu vou ouvir e entender o porquê eu não gosto, eu acho que o cara pode descobrir outros universos ali, né? Que é completamente, e ele pode até se descobrir naquela parada lá, saca? Nossa, eu adorei a forma que eles estão usando isso. Ou eu adorei o som de batera, como eles estão microfonando a batera. Esses detalhes pequenos, todos acrescentam muito. Então, gente, para de ser careta, vai ouvir tudo, meu. Agora ficou pesado. Tô falando, hein? Vai Caramba. ouvir tudo, cara. Às vezes, a gente fica fechado nesse mundinho da gente estudar e tudo mais. Música é feita não só com o propósito, tem música para impressionar, mas a maioria da música feita hoje em dia é música criada como arte / entretenimento. Eu tento explicar isso para todo mundo, que eu vejo música como eu vejo filmes. Vamos falar aqui, Brunão, eu e você. Você trabalhou a semana inteira, você tem um dia de folga. Você vai sair com a sua gatinha, você vai falar, vamos no cinema. Quando você for ao cinema, você tem aquele dia na semana que você é o único dia, em um período de algumas horas que você não está trabalhando, você vai pegar sua gatinha e vai no cinema. 9 de 10 vezes, 9 out of 10, você provavelmente vai assistir um filme leve para se relaxar. Vai ser o filme do Avengers, ou Spider-Man, ou algum filme de ação, um filme de terror, um filme de comédia. A maioria das vezes vai ser um filme para você se relaxar. Quando você entender isso, você tem que entender que as pessoas, muitas vezes, elas enxergam música dessa mesma forma. O dia que a pessoa está saindo de casa para assistir o show do Brunão tocando com o Rich Kotzen, às vezes a pessoa trabalhou a semana inteira, às vezes juntou grana o mês inteiro para pagar aquele ingresso. Então, você tem que respeitar a pessoa como músico e ser o melhor que você pode, mas você tem que respeitar também que é arte e entretenimento. A pessoa está ali para ouvir você, para cantar as músicas também. Então, quando você entende, você começa a respeitar isso, você começa a abrir um mundo inteiro de possibilidades da forma de você tocar. Porque também tem aqueles dias que você quer ir ao cinema e assistir a um puta filme cabeça.
Sim. Que é o dia que a gente quer ir assistir aquele show de jazz que vai te deixar, que sensacional, quero ir para casa estudar agora. Sim, exatamente. Ou Você quero volta pra parar casa, de tocar. exatamente. Saca? Mas por que esses dois feelings, eles são iguais, né? Tem show que você sai e fala, eu preciso correr pra bateria. Ao mesmo tempo você fala, não vou correr não. Cara, vou te falar um não. negócio, tem uns caras que me fazem, toda vez que eu assisto eles, eu fico com um mix desses sentimentos, assim. Eu tenho um grande amigo aqui no Brasil, em Los Angeles, que a gente toca junto às vezes, que chama Hadrian Ferro, o baixista. O Hadrian, ele é sensacional. E aí, quando a gente tá tocando, às vezes, ele faz uma parada muito louca, eu falo, puta, cara, eu passo, ó, vambora, eu passo. Sim. Porque tem algumas pessoas que fazem esse efeito, eles criam esse efeito em você. Porém, na minha opinião, os caras que transcendem essa parada são os caras que conseguiram juntar as duas coisas. Dois grandes exemplos para mim são o Herbie Hancock é um desses caras. Quando você vai no show dele, você ouve ele tocando, as coisas não são simples, mas você consegue assimilar e digerir tudo de uma forma tão linda, e a composição é maravilhosa, a técnica é maravilhosa, tudo é sensacional, entendeu? Quando eu estava em Nova York, muitos anos atrás, eu estava lá com uma ex-namorada e a gente foi assistir a um show, falei, eu vou te levar para assistir um show de música instrumental. Falou, tá bom. Eu levei ela para assistir a Country Basie Orchestra, aquela orquestra de swing jazz que é famosa, antiga, chama Country Basie. E straight ahead, swing, sensacional. Ela saiu de lá, ela falou, esse foi um dos shows mais maravilhosos que eu já assisti na vida. Caraca. Então, porque ela não trabalha com música, não tem nada de música instrumental na história dela, mas o lance deles tocarem transcende o lance da música tão pesado que ela falou, puta, um dos melhores shows que eu já assisti. Ela falou que os dois melhores shows que a gente viu em Nova York foi a Country Basie e o Arthur Sandoval. Putz, que louco. Dois shows de música instrumental maravilhosos, pesados, com uma técnica absurda, só que esses caras transcendem a parada de que é só técnico. Eles usam a técnica como um artifício de expressar a música deles. E a música deles é maravilhosa. Pô, sensacional. Sacou? Muito bom. Cara, agora a última pergunta para já fechar esse papo, que é um papo muito bom, a galera vai curtir demais. Você já falou, mas vamos de novo. O que mais te chama a atenção no batera? E essa pergunta é para finalizar. Mas antes disso, por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta tudo aqui embaixo, fala qual a parte que você mais gostou desse bate-papo com o Carlinhos e, obviamente, vai ficar na descrição desse vídeo todos os links para você acompanhar o Carlinhos no Instagram, no seu site, sua música, tudo que você tá. Você lançou um single? Lancei um single, a gente tá com um show novo saindo agora aqui em West Hollywood com uma banda nova. Dia 3 de março a gente começa o show novo, eu não vou estar aqui, hein? Com uma banda nova. Mas quando você voltar, você vai estar lá, Quero vai estar ir tocando com certeza, com a gente. Porque o time é pesado. A banda é bem maneira. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, ó. Com certeza vou nesse show. Não, pera aí, onde é que tem que apontar? Porque você vai colocar, eu quero apontar, porque eu nunca fiz isso. Coloca aqui embaixo que eu dou um jeito no vídeo. Aí, aqui embaixo você vai deixar o seu comentário, qual a melhor parte da entrevista aqui com o Carlinhos, do bate-papo. Como eu disse, todos os links para encontrar o Carlinhos vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá para a última pergunta. Bora. Que é o seguinte: o que mais te chama a atenção no batera? Você vai ter que definir de uma forma muito categórica, e aqui não tem giração de lâmpada. O que mais te chama a atenção no batera? O que mais me chama a atenção no batera é a habilidade de dirigir a banda inteira, expressando uma boa técnica. Não estou falando de técnicas absurdas, eu estou falando de uma técnica eficiente para a gente expressar a música que a gente precisa, mas primordialmente compondo a música, a forma de compor o groove, os grooves que são meio fora da casinha, todas essas coisas são, esses três componentes são as coisas mais importantes no batera, porque quando você compõe uma batera, para mim, isso me ajuda a ter muito menos, ter que acrescentar muito menos outras coisas na música. Se você tem um groove de batera que ele é fechado no pocket, que a gente fala aqui, né? Ele é no pocket. E ao mesmo tempo você está trazendo tudo que eu preciso com a composição da sua batera,
usando, de novo, os artifícios que você estudou tudo, a técnica tudo, pela composição, esse é o meu batera favorito. O cara que usa, eu acho que essa é a melhor resposta, o cara que usa a técnica e tudo que ele estudou pela composição da música. Não usa a música para expressar a técnica dele. Certo. Eu acho que seria essa a melhor descrição dos meus bateras favoritos, os caras que eu gosto de trabalhar mais. Certo, então, para fechar, que é uma coisa que eu sempre falo, o batera que usa a técnica a serviço 100% da música. A serviço da música, você está tentando fazer música, a não ser que você esteja num workshop tentando demonstrar técnicas que são outras coisas. Se você está tocando música, cara, você tem que imaginar como você, se você fosse o cantor, você colocaria realmente aquela virada de 16 compassos? Exatamente. Não, entendeu? Eu sempre falo, canta o que você vai fazer, bicho. Canta o que você vai fazer. Sim. Eu sinto que todas as músicas de Não Voltando Nele que o Vini toca, parece que ele tá cantando cada nota. Sim. Dá vontade de chorar. É embaçado. Entendeu? Até o splash que o cara toca é diferenciado. Mas de uma forma mais acadêmica, a forma que você colocou é bem mais legal. Usar a técnica com o propósito de fazer música, com o propósito de contribuir com a música. Lembrar que você, apesar de ser uma das partes mais importantes da música, você ainda é parte da música. Exatamente. Muito bom. Sacou? Então, eu não sou um cara muito acadêmico como você pra falar, não. O cara fala mal bonito mesmo, não sei como falar assim. Eu chamei o meu Pasquale interno e era isso, cara. É o máximo que se eu passar daqui, eu já começo a... Qual que foi a palavra que você usou? Eu usei semântica. Semântica, Jesus do céu. Às vezes sai alguma outra, né, cara? Foi muito tempo de Pasquale, bicho. Era legal pra caramba. Mas é isso aí. Cara, valeu pelo bate-papo. Cara. Muito uma bom. honra estar aqui com você, cara. Que eu sou muito fã do seu trampo, da sua história, o quanto você atingiu estando aqui em tão pouco tempo, as coisas que você faz, o quão profissional você é. Sem dúvida nenhuma é um dos meus bateras / profissionais favoritos, porque você é extremamente profissional e o mais importante, que eu esqueci de falar, ser um bom músico, ser um músico eficiente, ser um músico profissional, não importa de nada se você não é uma pessoa legal. Se você tem que, primeiro de tudo, você tem que ser um bom ser humano. Você tem que ser um bom ser humano. O motivo que eu vim aqui hoje não é por nenhum motivo outro do que eu gosto muito desse cara. Mas eu gosto dele não porque ele é um batera excelente e maravilhoso, mas eu gosto dele por conta da pessoa que ele é. Você vai, na sua carreira, você vai encontrar com muitas pessoas que vão te tratar muito bem e outras que vão te tratar mal por nenhum motivo. Eu passei por isso e eu tento... A gente tem dias bons e tem dias ruins, mas sempre tente se policiar para ser uma pessoa boa. Não esquece que você começou um dia, não importa a posição que você está. E se alguém te tratou muito mal, lembra como você estava se sentindo naquele dia. E se alguém te tratou bem, lembra quanto foi legal que aquela pessoa te tratou bem. Então, você é um batera sensacional, mas você, primeiramente, você é uma pessoa muito, muito maneira. Então, obrigado. O último conselho que a gente dá para todo mundo, gente, não seja escroto, meu irmão. Vai ser um cara maneiro. É isso aí. Então tamo junto. Meu irmão, muito obrigado. É nóis. Vamos pra fechar também. Demais. Obrigado, cara. Tamo junto. Muito obrigado pelo papo, pelos toques e por tudo que você falou. Espero que eu tenha ajudado, galera. Com certeza. Obrigado, hein? Os caras vão voltar lá e rever muita coisa já do que eles pensam. Bora. Tamo junto. Até mais. Beijo. Tchau.